O assunto que vamos tratar neste programa é objeto de preocupação permanente de muitos professores. Quando, por quê e como ensinar ortografia aos alunos? Para que se possa refletir sobre essas questões, o programa foi organizado em duas partes. Na primeira, discutiremos o que os alunos não sabem quando cometem erros ortográficos. E na segunda, veremos alguns encaminhamentos didáticos para o ensino da ortografia. Vamos ver o que acontece com os alunos quando estão construindo esse conhecimento. Quando iniciar um trabalho sistemático de ortografia? Essa me parece uma decisão importante que qualquer professor precisa tomar. A partir da experiência de vocês, o que vocês têm decidido sobre isso? Com essa questão de ortografia, numa criança, vamos supor que tem uma hipótese ainda silábica, vão faltar letras. E se eu entro com a questão ortográfica, eu vou quebrar a hipótese dela, vou quebrar a construção dela e não vou dar chance dela concluir o pensamento dela sobre aquilo. Porque eu já vou dizer para ela que já está faltando um monte de coisa. E isso é uma construção dela, ela vai ao longo desse processo percebendo o que está faltando. Então, na educação infantil é esta a nossa preocupação. Essa coisa das crianças escreverem muito, né, como você mesmo falou no começo, de dar oportunidade das crianças escreverem mais agora, vão se colocando questões para ela ortográficas. Quer dizer, quanto mais ela escreve, mais vão surgindo dúvidas, né? Então, quando você pergunta qual o momento mais adequado, eu acho que tem muito a ver com isso. Quer dizer, do que você vai observando da classe, das perguntas que as crianças fazem, das questões que se colocam para elas. Aí você vai sentindo se aquele momento é ou não adequado para estar introduzindo algumas questões da ortografia. É comum na prática escolar acreditar-se que ortografia se aprende repetindo, memorizando. Não é? Se a gente observa os exercícios feitos, seja o ditado clássico, sejam os exercícios de treino ortográfico que aparecem em finais de capítulos de livro didático, às vezes constituindo um livro em si, não é? A gente nota que não existe muita variação. Nós acreditamos, porém, que o professor precisa não só escrever corretamente, mas compreender como a norma ortográfica do português está organizada. Se a gente faz isso, a gente vai ver que existem coisas que são aprendidas através de um trabalho de compreensão e outras que precisam ser memorizadas. Para sentirmos isso na pele, eu vou pedir a vocês agora para entrarem num jogo de reflexão comigo, no qual vocês vão escrever frases com palavras que não existem. Escrevam afatipa verbo podaber. Afatipa verbo podaber. Na dúvida se não seria isto aqui. É interessante a gente encontrar essas variações e eu queria discutir com vocês por que elas aparecem, não é? O que é que vocês notaram que mais variou nas formas como vocês escreveram? Uma coisa foi a segmentação e a outra o som do P e do D, né? Uhum. P e do D e tem uma outra... É o P e o D mesmo. Há também uma do D pelo T, não é? Ah, do D pelo T. Eu acredito que vocês foram na mosca. Uma grande dificuldade numa situação como essa é decidir a segmentação. E eu queria que a gente pensasse o quanto isso tem de semelhante com o que é vivido pelas crianças na etapa inicial. Vocês estiveram escrevendo palavras que não existem. Essas palavras não estão como unidades dentro da mente, do dicionário mental de vocês. A mesma coisa ocorre com a criança que está se alfabetizando. Ela ainda não criou esse dicionário mental. Daí ela tem dificuldade em segmentar as palavras ao longo da frase, da oração, etc. Outra coisa é que vocês estiveram escrevendo
Aquelas relações sonografia que são as mais fáceis da língua portuguesa e que a gente costuma chamar de regulares diretas. São esses casos como o F, o T, o P, em que só existe uma letra para notar, registrar aquele determinado som. E aquele som só é registrado por aquela letra. Mesmo assim, como vocês próprios observaram, há alguns casos de trocas que aparecem na escrita de uma criança que está se alfabetizando, não é verdade? D por T e outros P por D que vocês encontraram por aí. Era uma vez. Um homem que tinha 3 filhos. Os 2 mais velhos eram tidos como inteligentes. Gente, olha aqui. Pessoal, eu quero que vocês contem pra mim quantas palavras tem esse texto que vocês escreveram. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fernanda, conta as suas palavras. 47, 88, 89. Quanto que deu a sua, Jaqueline? Quantas deram? 90. Nessa atividade de ortografia, a quantidade de palavras escritas pelas crianças variou muito. Em função disso, eu propus uma segunda atividade que põe, né, em discussão as decisões de segmentação, né, tomada pelos alunos. O Edgar, ele vai meditar o texto, né, esse trecho do Ganso de Ouro. Só que eu sei escrever, só que eu não sei separar as palavras. E vocês vão ter que me dizer aonde que eu tenho que separar. Está combinado, pessoal? Os dois, E o como? o D e o O e o S tem que ser separados do Tidos. antes Do outro do E. esperto. Antes do esperto. A Gabriele disse aqui, ó, que eu tenho que separar aqui, ó, inteligentes e espertos. A Gabriele pediu o depois o pertos. Jéssica, você concorda com a Gabriele? Do jeito que ela me falou, ó lá, espertos. Como é que é então? É junto. Então, espertos em uma palavra só? Se percebermos que os erros ortográficos cometidos pelos alunos são de naturezas diferentes, podemos organizar melhor o trabalho, decidindo com mais clareza o que o aluno precisa memorizar e o que ele pode compreender. Vejam como isso acontece. Zambão sarrega o japequinho. Zambão. A outra forma de escrever sem ser com Z no início? Não. Por que não? O S ficaria outro som. Aham. Nessa posição, nesse contexto, só pode ser o Z. Todo mundo colocou M no final de Zan, por razões óbvias.
não é? Nessa posição, só se pode colocar M, em função da letra que vem depois. Japequinho tem que começar com J? Sim, tem. Com certeza, não é? Tem outra alternativa que não seja o que U? Não. Não. No entanto, vocês estão tratando... Caí. Hã? Caí. É porque eu caí. Mas você encontra palavras na língua portuguesa que não sejam nomes próprios, nomes de lojas, etc., com K? O que a gente está vendo é que vocês, como adultas escolarizadas com muito tempo de letramento, dominam uma série de regularidades da ortografia que as crianças têm que construir, não é? Então, se a gente for localizar, a gente vê que isso pode ser fonte de dificuldade, isso, o tio, o próprio O final do ão, não é? Este S. É preciso memorizar que japequinho se escreve com O? Vocês escreveram palavras que não existem. Vocês nunca poderiam ter memorizado essas palavras porque elas não existem. E por que vocês escreveram todas essas palavras corretamente? Porque conhecemos as regras. Eu vou então agora situar para vocês. Diferentemente do primeiro bloco, em que a gente tinha relações mais simples, tá certo? A gente aqui tem um outro conjunto de regras com uma lógica. Aqui é mais complexo porque você já tem na língua mais de uma alternativa para poder representar aquele som. Você pode usar R ou RR para o mesmo som. Você pode usar G ou GU. Você pode usar J ou G. Mas nesses casos, a norma ortográfica ela estabelece que em determinadas posições só pode ser uma forma e não pode ser outra. Às vezes, isto serve para todas as palavras da língua. Às vezes, só em determinada posição. Por exemplo, o Z, eu só vou poder saber que é usado obrigatoriamente no início das palavras. Mas para eu escrever mesa, eu não tenho nenhuma pista ou regra para me ajudar. Não é? O trabalho com esse tipo de regras me parece algo que é prioritário numa etapa em que a criança já dominou a escrita alfabética. O que vocês acham disso? Os alunos de vocês têm dificuldades com esses tipos de questões? A atividade de hoje foi uma revisão de texto, focando a ortografia. E eles receberam uma folha e com o texto e com todos os problemas de ortografia. Esse, vem mais para trás um pouquinho. Esse, e C o quê? Aqui tem problema, aqui tem problema. Eu também pus o texto na lousa porque eu sabia que teria alguns problemas que eles não dariam conta de resolver ainda. Tem mais problema nessa linha ainda? Qual o problema que tem aqui? Cambaleia. Cambaleia. Qual o problema do cambaleia? Tira o N e põe o M. A gente usa M antes do P e antes de qual outra? P. P, isso. Um dos grandes problemas dentro da minha sala é o uso do R, dos dois R's, do R intercalado, do R no final da sílaba. Esse é um grande problema. Então eu organizei uma atividade onde eles pudessem estar observando as posições onde a letra R pode estar aparecendo, e o principal, na verdade, era a questão dos diferentes sons que a letra R tem dentro das palavras, né? A palavra burro, aonde eu vou colocar? No Pronto. Tem algum grupo que não concorda que a palavra burro deve ir no primeiro grupo? Porque burro não tem o mesmo som de ferreiro. Será que é burro que está no lugar errado ou é ferreiro? Ferreiro. E qual é o outro lugar que ela pode estar? Número
3. O número 3? Sim. Junto com qual palavra? Moro. Moro. Vocês concordam que eu posso pôr ferreiro aqui? Posso ou não posso, Thaís? Por causa da? Última sílaba. Da última sílaba. O ferreiro pode estar aqui por causa do ré e pode estar lá por causa do ro. Ó. Agora eu vou ditar uma outra frase com palavras inventadas para podermos refletir sobre um terceiro tipo de dificuldades ortográficas. Vamos lá. Maria linfou o jamoso peixaral. Vocês estiveram escrevendo palavras que não existem. No entanto, vocês usaram os mesmos princípios gerativos, apelando para regras que nem sempre são trabalhadas de forma consciente na escola. É interessante que, de fato, na língua, há muito poucas palavras terminando em AU. Pau, mingau, sarau, mas são pouquíssimas. E a gente tem a informação inicial, que é o que lhe vê a memória, de que milharal, canavial, cafezal terminam com L. Vejam que a escola normalmente não faz as crianças refletirem de que as palavras terminadas em "al", que dizem respeito a coleções, elas estão aí. E você não precisa falar de coletivo, substantivo coletivo, para estar fazendo esse tipo de reflexão, não é? Uma outra coincidência absoluta foi Jamoso aparecer com S ao final. Que outras palavras vocês pensaram, em que outras palavras vocês pensaram para poder escrever isso? Famoso, charmoso, gostoso. Alguém ensinou essa regra na escola? Não, mas ela existe, não é? Vocês estavam trabalhando com um nível de reflexão bastante alto, pegando partes de palavras que são sufixos, no caso, e observando que todos os adjetivos, charmoso, gostoso, carinhoso, terminam com S na língua portuguesa. Isso pode ser feito de uma maneira explicitada na escola. A gente pode trazer à tona e trabalhar conscientemente com os alunos, não é? Finalmente, todo mundo colocou OU no Maria linfou. Eu pronunciei propositalmente linfou, porque é assim que a maioria da população brasileira fala. Ninguém fica falando cantou, gostou, ajudou, não é? E vocês certamente interpretaram que essa palavra funcionava como um verbo. Só duas palavras não eram inventadas. E elas foram necessárias para poder constituir um contexto em que vocês atribuíram as funções às outras palavras que permitiram usar, acessar o terceiro tipo de conhecimento ortográfico que a gente está tratando agora. A gente está tratando de regras, gente, que não tem mais a ver com a posição. Elas têm a ver com é verbo, é no passado, é coletivo, é um adjetivo, tá bem? A gente está tratando então com aqueles casos em que, apesar de na língua portuguesa o som de U poder ser escrito com L, com U e às vezes até com O, não é? Existir, neste caso, uma indicação de que o L é o que provavelmente prevalece, tá certo? E, quando são palavras reais, uma regra de fato. Todos os termos que se referem a coleções terminam com L, se eles terminam com AU, tá bem? Mas isso não esgota. A gente já viu 3 casos. A gente viu os casos mais simples de regularidade direta, os casos regulares contextuais e agora esses que exigem uma reflexão mais sofisticada, que envolve a análise da categoria gramatical, às vezes do tempo verbal, etc. Eu escrevi um texto na lousa, que era um suposto bilhete de uma situação de festa de final de ano.
Eu não li o bilhete para a classe, eles leram e pedi para que alguns alunos viessem à lousa riscar alguma coisa que eles estavam achando diferente no texto, que eles não estavam entendendo. Essa parte aqui do texto, ele está contando o quê? Que no ano passado, a festa que houve o ano passado, o que eles fizeram para juntar dinheiro? Eles fizerão um campeonato de futebol, eles venderão pipoca, eles apresentarão uma peça de teatro. O que ficou estranho na hora que eu fiz essa leitura aqui? Você, em vez de ser fizerão, tem que tirar o O e pôr o M. Então, se você tirar o O e colocar o M, como é que fica? Fizerão. Fizeram um campeonato de futebol. Venderam. Ali também, professor. Venderam pipocas e apresentaram uma peça de teatro. Quando você fala para mim que tirando o O, colocando o M, você fez uma leitura diferente. Você leu assim: no ano passado, para juntar dinheiro, nossos alunos fizeram um campeonato de futebol, venderam pipoca e apresentaram uma peça de teatro. Aí, venderam, tá tudo antes, depois. Venderam é porque já venderam. Venderam, ainda não venderam. Fizeram, apresentaram e venderam. E qual é a pista que eu tenho para saber que isso aqui já aconteceu? Tem alguma palavra aqui nesse parágrafo que dá uma pista de que isso já aconteceu? No ano passado. No ano passado, aqui mesmo. Né? No ano passado. Então, se já aconteceu, fica melhor eu estar usando o AM no final. Então, o que a gente pode concluir disso aqui, dessa discussão? Que quando já aconteceu, a gente termina como essas palavras? Com M. Se ainda vai acontecer, termino com AO. Agora eu vou pedir para vocês escreverem algo completamente diferente, que é para a gente poder terminar esse mapeamento das relações entre letras e sons na norma ortográfica do português. Eu vou ditar e vocês escrevem como da outra vez. Por favor, escrevam o cicuchento ortecuju agimalha. Eu acho que é de círculo, né? Vai ser pensando isso em círculo. Você tem bem diferente círculos, mas... Por que vocês tiveram tanta dificuldade em decidir se começava cicuchento com S ou com C? Porque tanto pode começar de uma forma como de outra. A gente não tem, nesse caso, nenhuma indicação. Você tem cidade, seguro, certo? Começando com S, com C. E só o dicionário pode decidir. Se vocês estão trabalhando com palavras que não existem, não há como decidir. Ortecuju, alguém pensou em colocar um H no início? Eu pensaria porque eu faria uma associação com horta, mas nenhuma regra obrigaria a isso, tá certo? Finalmente, gimalha. Há como saber se é com G ou com J? Não. E por que girafa se escreve com G? Tem que memorizar. Não me inventem nenhuma regra porque não existe. Tem que memorizar, tá certo? Há como decidir se gimalha se escreve com LH ou LI? Não. No entanto, filha se escreve com LH e família se escreve com LI. Aqui a gente está lidando com algo que trouxe à tona, espero, a evidência de que há casos em que não tem para onde correr a não ser memorizar. Se a gente situa isso, a gente vai ver que
Essa é uma fatia do aprendizado de ortografia que passa pela memorização. Mas existem todas aquelas outras de que tratamos antes, que podem ser elaboradas, construídas com os meninos, sem deixá-los às traças, tendo que resolver tudo isso sozinho. Agora, pegue a pasta de texto para a professora. Abram lá na cantiga O Cravo e a Rosa. Onde é que está? Qual é o título dessa cantiga de roda? O Cravo e a Rosa. E aqui, o que foi que vocês escreveram? Com chuva, não vou... Na roça. Com chuva, não vou na roça. Errado aqui tá rosa, aqui nós pôs rosa de novo. Colocaram rosa? E é rosa? Com chuva, não vou na rosa ou não vou na roça? Roça é com C. C? Com Z? C. Com C. Escreve aqui do jeito que você acha que é, Ricardo. E aí, Daniel? Hã? Você concorda com essa escrita? Concorda? Lê de novo aqui pra mim, então. Roça. Lê aqui pra mim. Roça. Olha, ainda tá faltando uma coisa pra ficar roça. O negócio aqui embaixo. Cedilha. Se não tivesse o cedilha, como é que ficaria escrito? Roca. Roca. Menina, casa comigo que eu sou bom trabalhador. Com chuva não vou na roça, com sol também não vou. Ana, que informação você quer dar pra gente aqui a respeito do texto? Você vai, é um C. É com C? A Ana tá colocando que na produção dela, ela colocou o C vai com C. E aí, como é que vocês acham que deve ficar? É com S, é com C? Com que letra eu escrevo? É com C ou é com S? Com S. Por que você acha que é com S? Porque se fosse com C, não ia ficar C. Deixa eu escrever aqui, Fê, pra gente ver como é que fica. Lê pra mim isso aqui. C. Mas fica a mesma coisa. Hã? Fica a mesma coisa, mas é com S. Fica a mesma coisa, mas você tem certeza que é com S? E aí, gente, como é que a gente resolve isso? Quando nós lemos nos livros de história, nos textos, nós encontramos este ou este C? Com S ou com C? Com S, é isso mesmo. Vocês acharam algum problema neste pedaço? Achei! O que vocês acharam? É volta, é com L no meio.